Hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante, que a gente intitulou a mensagem como Seguindo em Frente, baseado no livro de Filipenses, que é o livro que eu sou apaixonado, eu gosto muito. E eu queria que enquanto a gente estivesse lendo, enquanto a gente estivesse falando aqui, cada um de vocês, cada um de nós pudéssemos juntos ir refletindo sobre coisas que aconteceram até aqui, sobre o que o Senhor fez nesse nosso ano até aqui. Certamente a gente pode, ou a gente conseguiria enxergar algumas bênçãos, como até o pastor Shade perguntou aqui, Betinha respondeu, Jorge respondeu, Carminha respondeu, Rúbia respondeu. Cada um de nós tem algo para contar. Mas a pergunta que fica para nós é: qual que é o teu alvo para 2024? Qual que é? Pensa aí. Enquanto eu estiver compartilhando aqui a palavra, pensa. Qual que é o teu alvo para o ano de 2024? Por exemplo, é entrar numa faculdade, para os mais novos que terminaram a escola esse ano? É casamento? É perder peso? Pensa aí, é perder peso? É ter filhos? Vai pensando. Ou para mim e para o Mateus em especial aí, é ver o time subir da Série B para a Série A? Pensa aí, o que é? Qual que é o teu alvo para o ano de 2024? Mateus até fugiu. É comprar um carro? Certamente a gente tem vários alvos, a gente tem várias coisas que a gente gostaria que pudessem acontecer no nosso ano de 2024. Mas eu gostaria que, enquanto a gente estiver falando aqui, que venha ao teu coração que o principal alvo possa ser seguir em frente e cada vez mais para perto de Jesus. Todo o restante, tudo que eu brinquei aqui, tudo que eu fui falando até pode acontecer. Mas eu espero que em nome de Jesus o principal alvo seja seguir em frente e cada vez mais para perto de Jesus. Amém, gente? Vamos dar uma lida aí. Abre comigo Filipenses capítulo 3, que esse vai ser o primeiro ponto da pregação. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Por que a gente pode seguir em frente? Porque esse é o primeiro ponto. A gente pode seguir em frente porque Deus dá para a gente, se a gente está vivo hoje, a oportunidade de analisar o que é ou o que foi perda, o que não faz sentido mais para a nossa vida e o que é lucro para a nossa vida. Tá? Pensando no que o texto diz. A partir do versículo 7 de Filipenses capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, nas palavras, na verdade, do apóstolo Paulo, sendo usado por Deus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, e é isso mesmo que você entendeu, esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. E aí o último versículo até aqui, versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavras belíssimas do apóstolo Paulo e dificílimas de serem vividas. E vocês vão entender o porquê. No versículo 7, se vocês repararem, ele já começa trabalhando a ideia, de que o que para mim era lucro, o que um dia foi lucro, agora ele de alguma forma considerava todas aquelas coisas como perda. E que coisas são essas? Se a gente voltar um pouquinho, volta para cima aí, versículo 5 e versículo 6, o apóstolo Paulo diz quais são essas coisas que para ele era lucro. Vamos dar uma lida rapidinho. Ele diz assim, se alguém pensa, que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz aí, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Judá, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, conhecia do negócio, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto
a justiça que a lei irrepreensível. Resumindo, o apóstolo Paulo, como eu gosto de brincar, era o cara. Sem Jesus, mas era o cara. Sabido, conhecedor das coisas. Dificilmente perdia um debate. Dificilmente era deixado de lado. Porque aprendeu com as melhores pessoas. Sabia realmente o que ele vivia e quem ele era. Mas houve um momento, queridos, que eu aprendi com você, alma, que um dia o apóstolo Paulo não caiu do cavalo. Porque em momento algum o versículo diz que ele caiu do cavalo. A alma um dia chegou em mim e falou assim, onde está escrito que Paulo caiu do cavalo? E aí eu fui ler e falei, rapaz, e não é que é verdade? Não tem cavalo, só diz que ele caiu no chão. Pode ser do cavalo, pode ser da árvore, pode ser aonde for. Aquele momento, queridos, o grande momento, tudo o que Paulo um dia viveu, tudo o que ele se orgulhava de dizer para as pessoas que era, caiu por terra. E agora Paulo está dizendo para a gente, nada do que um dia eu vivi faz sentido mais. Porque Paulo se encontrou com aquele que podia, ou que pôde, e que transformou toda a vida dele. A partir daquele momento, então, Paulo não considera nada mais como ganho, tudo sim como perda. E vocês sabem que eu gosto bastante, volta e meia a gente cita aqui o Hernandes Dias Lopes, né, que fala bastante algumas coisas interessantes. Ele diz que o nosso amor por Cristo, quando a gente adquire amor por Jesus, esse amor corrige as nossas prioridades, queridos. E honestamente, quando eu li essa frase do Hernandes, enquanto eu estava lendo o livro dele, eu me arrepiei inteiro. Porque eu fiquei pensando assim, qual tem sido a minha prioridade? O que tem me movido diariamente? O que é o meu gás, a minha gasolina? O que me faz prosseguir para o alvo? O que me faz querer viver um ano de 2024 entendendo que existiram coisas que eu não preciso viver mais e que eu preciso então seguir e ir para frente? Né, literalmente, eu sei que é redundante ficar seguindo, falando que segue para frente, eu sei, mas eu fiquei refletindo e foi muito legal. Veja o versículo 8 aí, o que Paulo vai dizer, uma parte dele, eu considero, né, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Paulo não apenas estava renunciando às vantagens que ele podia ter, mas ele estava considerando como perda tudo aquilo por amor de Jesus. Porque de repente, quando ele tem aquele encontro, ele entende que o mais importante agora é Jesus. Tudo é sobre Jesus. O amor de Cristo, então, constrange Paulo. O amor de Cristo leva Paulo a renunciar tudo o que antes ele entendia que era vantajoso, porque um dia ele entendeu quem era Jesus. Me parece, queridos, que Paulo entendeu a essência de Lucas 9, 23. Abre aí comigo, Lucas 9, 23. Eu não vou abrir na Bíblia aqui para deixar ela aberta em Filipenses, mas abre aí, Lucas 9, 23. Parece que Paulo entendeu a essência desse texto. Diz o seguinte, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Né? Diante disso, queridos, eu tenho duas perguntas para te fazer. Qual foi a tua prioridade no ano de 2023? Qual foi? Pensa aí. E a segunda é, o que você pretende ter como prioridade em 2024? Pensando nas palavras de Paulo. Será que as tuas prioridades nesse ano foram coisas descartáveis? Como o apóstolo Paulo um dia teve? Eu era isso, eu era assado, eu sabia, eu conhecia. Não é prioridade mais. Pensa aí. Se a tua resposta for sim, você está vivo, então ainda dá tempo de consertar. Agora, se a tua resposta for não, eu tive prioridades do reino, eu tive prioridades espirituais, eu vou dizer amém, glória a Deus, continue e melhora, né? Dobra a meta, continua bem. Né? E eu espero que em nome de Jesus, querido, a tua prioridade seja de ser encontrado nele, como diz o comecinho do versículo 9, ou seja, que você possa abrir mão do que não faz sentido mais para a tua vida. E que você entenda que ao lado de Jesus, o teu ano de 2024 vai funcionar muito melhor. E eu digo isso, queridos, com muito amor, não é um julgamento, não é nada, porque eu também, se não me cuidar, as prioridades vão indo embora, vão voando e vão ficando distantes da cruz de Jesus. Então, como diz o primeiro ponto,
eu bem coloquei aí no boletim, Deus constantemente dá para a gente a oportunidade de analisar o que pode ser perda ou o que foi perda e o que é ou o que pode ser lucro na nossa vida. Amém, gente? O segundo ponto, vamos ler aí, ó, Filipenses 3, de 12 a 16, diz o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso, né, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Versículo 14 é o mais importante de hoje. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Versículo 16, por fim. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O ponto 2, então, vai dizer para a gente que a gente pode ter a oportunidade de aprender ainda mais, a fim de prosseguir, ou eu fiz questão de colocar aí entre parênteses, correr para o alvo da nossa vida, e vocês vão entender já já. Paulo, praticamente, ele usa essa parte aqui da Bíblia, ele usa uma figura de um atleta, do atletismo, para descrever a vida cristã dele, porque Paulo era um homem que conhecia da cultura e tudo mais, e ele usava da cultura para pregar o evangelho. E ele vai trabalhar então a ideia, alguns estudiosos dizem que naquela época, por exemplo, um atleta, ele não competia para ganhar a cidadania, né? Porque para participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, ele precisava ser um cidadão grego. Assim também, queridos, é com a gente não corre a nossa vida cristã como um atleta para ganhar o céu, não, mas a gente corre a nossa vida como atleta porque nós já somos cidadãos do céu. Vocês conseguem entender a diferença? Se você é alguém convertido em Cristo Jesus, se você é alguém que ama Jesus, você está aqui de passagem, você não está aqui eternamente. Enquanto você está aqui, você está correndo, você está prosseguindo para o alvo que é Jesus. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 2 que nós somos peregrinos. Se você tiver um pouco mais de curiosidade, pode ler lá, 1 Pedro 2,11. Enquanto a gente não é chamado, então, a gente precisa correr. E um parênteses aqui, uma coisa bem legal, é que hoje a gente brincou, né? A Vila do Chaves aqui da capela, não sei se vocês sabem, aqui a gente tem uma Vila do Chaves, né? A minha família, a família do Shade, a família do Helenilton compõe essa Vila do Chaves aí. A gente se reuniu e foi ver lá o pastor Klaus, lá na Brigadeiro ali, que é bem na subida. E teve algo que me admirou muito, e eu queria dizer aqui. A gente estava ansioso, né, para ver se ele chegava, se não chegava, aí ele com a câmera assim, né, pronto, de repente vem lá no fim, e algo que me admirou, o pastor Klaus estava correndo assim, enquanto chegava perto da gente. Queridos, quando eu olhava para o pastor Klaus, eu me lembrei exatamente desse texto que eu estou lendo aqui agora. Foi fácil a corrida? Não foi fácil. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, mas você completou, trouxe uma medalha bonita. Queria dizer exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Não vai ser fácil a corrida. Poderia sim, em alguns aspectos, você de alguma forma conseguir fazer um pouco melhor essa corrida. Mas o que Paulo está dizendo para a gente é, corra como um atleta, se prepare como um atleta, e quando você estiver vendo lá a linha de chegada, vibre, porque você sabe que chegou o grande dia de encontrar com Jesus. E quando eu vi aquela cena assim, até o Shade filmou e depois mandou, eu falei, caramba, que legal, isso ficou marcado, ficou gravado na minha memória. Isso tem tudo a ver com o texto que a gente está lendo, né? E algo também que é muito interessante, o versículo 12 começa justamente desse jeito, ó. Não que eu tenha obtido tudo o que eu quero. Me parece aqui, queridos, que Paulo estava insatisfeito, um pouco insatisfeito com a vida dele, ou com coisas que ainda podiam acontecer, né?
Enquanto a gente está aqui na terra, certamente a gente tem coisas que podem mudar na nossa vida. Veja aí o versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo o que eu quero, ou que eu já tenha sido aperfeiçoado, ou que eu estou perfeito, mas prossigo, ou preciso, alcançar o que eu preciso alcançar, que é Jesus. Queridos, Paulo foi um grande homem de Deus. E mesmo assim ele considerou que precisava mudar algumas coisas, considerou que precisava melhorar algumas coisas, considerou que precisava aprender mais algumas coisas, pois os dias estavam passando e ele queria cada vez mais chegar perto de Jesus, ser mais parecido com Jesus, porque um dia ele cruzaria a linha de chegada e se encontraria com Jesus. E de alguma forma então ele demonstra uma certa insatisfação como corredor que precisava melhorar. E é uma insatisfação, eu vou brincar aqui, santa, no sentido de que o primeiro elemento essencial, para a gente avançar na corrida cristã, é justamente isso, entender, eu sou pecador, eu preciso melhorar, mas eu não posso parar de correr, porque Jesus quer que eu continue prosseguindo para o alvo, como diz o versículo 14. E é justamente por isso que Paulo não se compara com outras pessoas. Ele não olha para o amiguinho e fala, eu estou pior porque ele está melhor. Não, Paulo se compara, sabe com quem? Com Jesus Cristo. É isso que o texto diz aqui. Apesar então dele não ter chegado à perfeição, ele entende que sim, tinha adquirido certa maturidade na fé e estava continuando a caminhar. E uma observação importante para a gente já caminhar para o fim aqui. O cristão maduro, que continua sem parar a correr, ele consegue fazer uma autoavaliação honesta de si mesmo e se esforça, queridos, para melhorar em Cristo Jesus. Esses dias eu estava conversando com a Paula, e eu falei, caramba, querida, eu tenho andado muito bravo, eu não posso ficar desse jeito, isso está me derrubando às vezes, isso está me corroendo. Ela falou, então melhora, né, meu filho? Ela falou assim. Eu falei, é fácil para você, que é super de boa, e eu sou estressado às vezes. Mas a ideia, queridos, e eu não estou me usando como exemplo para dizer que eu sou perfeito, não, pelo contrário. Mas a ideia é que quando a gente olha para nós mesmos, por estarmos perto da luz, ela ilumina a gente e mostra quais são as nossas imperfeições, e no meio dessa corrida cristã, no meio dessa jornada, a gente vai se acertando com Jesus. Então, a Bíblia chama a gente a fazer uma autoavaliação, de quem nós somos em Jesus. E o que a gente precisa fazer para mudar. Aquele que é maduro, se dedica às coisas do Senhor, vai colocando a mão no arado enquanto vai correndo. Não para um minuto. É como se estivesse numa corrida até a eternidade. Imagina como seria correr sem parar até a eternidade. Ia ser complicado, por isso que é só um exemplo, tá? Mas a ideia, queridos, é que a gente corra sem olhar para trás, porque Paulo diz, o que não me interessa eu deixei de lado, e eu preciso perseguir o meu alvo, prosseguir adiante sem parar. E uma dica para vocês aqui, o despertamento espiritual para o teu ano de 2024, não vai começar com uma apatia espiritual. Não vai. O despertamento espiritual para o teu ano de 2024 vai começar quando humildemente você reconhecer que precisa cada vez mais buscar o Senhor, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Lembra da musiquinha das crianças? É isso o que eu gostaria de dizer para vocês, E é justamente por isso, queridos, que o meu desejo, o nosso desejo, como pastores aqui, é que cada um de vocês que estão sentados aqui nesses bancos possam ser inconformados iguais ao apóstolo Paulo, a fim de buscarem cada vez mais a melhora de vocês. Amém, gente? Que vocês possam, ou que vocês sejam cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo. E o nosso último ponto, volta um pouquinho para trás aí. Nós vamos ler Filipenses 1, 21, que para muitas pessoas é um susto quando lê. Estou tentando ser o mais rápido possível, meu cronômetro está em 20 minutos, porque eu sei que a gente tem outras coisas para fazer ainda. Mas o ponto 3, queridos, Jesus espera que a gente viva a nossa vida intensamente com Ele. Filipenses 1, 21 diz o seguinte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ou em outras versões, ele diz que o morrer é ganho. Moody, que é outro cara que eu gosto bastante, que já faleceu, ele disse que
Quando Paulo escreveu, porque o para mim é viver em Cristo, isso só aconteceu, queridos, porque a vida do apóstolo Paulo foi completamente envolvida e absorvida pela pessoa de Jesus. Jesus para Paulo era o resultado final, o resultado total da existência dele. E é justamente por isso que Paulo diz, o morrer para mim não é perda, o morrer para mim é lucro. Basicamente a ideia, queridos, é, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o que Jesus quer que eu faça. Mas no dia que eu morrer, eu vou fazer assim, ó, ufa, não vi a hora de chegar aqui. Não é perda para mim, é lucro para mim. Para aqueles que não acreditam em Deus, ou para aqueles que vivem a vida distante de Jesus, tudo aqui na terra é suficiente. Eu vou repetir, queridos, para aqueles que não acreditam em Deus, para aqueles que não vivem a vida com Jesus, tudo aqui na terra é suficiente. É suficiente. É natural, por exemplo, então a gente vê as pessoas lutando desesperadamente por valores aqui da terra, como dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio. É normal a gente ver, é só ligar a televisão, é normal. O homem constantemente, o ser humano constantemente está buscando um sentido, sempre está apressado pelas coisas, buscando verdades, né? Ele está tentando entender a alma, desejando, né, achar uma razão para a vida. Mas Paulo está dizendo, tudo isso que muitos procuram está em Cristo Jesus. Essa é e sempre será então a busca das pessoas que não acreditam em Deus. E Paulo vai dizer que nesse texto aqui, a resposta que elas vão achar é o próprio Senhor. Né? Para Paulo, queridos, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim na terra e o recomeço ou o começo de uma eternidade ao lado de Jesus. A primeira vez que eu li esse texto para uma pessoa que eu amo muito, chamada mãe, ela disse assim para mim, Lucas, eu não consigo viver esse negócio. Eu falei, eu sei, mãe, eu tenho dificuldade também de entender que se um dia eu tiver com uma arma apontada na minha cabeça e o cara dizer, eu vou atirar, eu não vou tremer. Eu falei assim para ela, mas naturalmente, humanamente falando, a minha vontade é de tremer, sim. Mas ao mesmo tempo, eu não deveria tremer, mãe. Ela falou, isso é muito difícil, isso é muito difícil. Não tremer por quê? Porque morrer é lucro. É o que Paulo está dizendo, né? E o motivo de tudo isso, então, queridos, para a gente orar e finalizar, é porque a morte para o cristão não é o final da linha. A morte para o cristão não é o fim da existência. A morte para a gente é lucro, e é lucro porque quando a gente partir não vai existir cansaço mais. O livro de Apocalipse no capítulo 14 fala sobre isso. Ela é lucro porque não vai ter dor mais, não vai ter sofrimento. Sabe aquela dor que você sente, aquela fisgada nas costas, o teu joelho quando você sobe a escada, as dores emocionais, todas as lutas que um dia você viveu ou ainda está vivendo, tudo isso vai cessar, porque é lucro, não é perda. Amém, gente? Um dia a gente vai encontrar Jesus e eu espero, de verdade, que esse seja o teu objetivo para o ano de 2024. Lembrem-se então, Paulo considerava todas as coisas como perda em comparação em quem era Deus. E além de considerar como perda, era esterco para ele, porque quem realmente era importante era Jesus. Que em nome de Jesus, então, o teu ano de 2024 possa ser cheio de sonhos, de conquistas e tudo mais, mas que antes de tudo, que o teu ano de 2024 seja cheio da presença maravilhosa de Jesus, pois afinal de contas o que realmente importa é isso, nada é sobre você, tudo é sobre Jesus. Amém, gente? Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque a gente pode olhar para esse texto, muitas vezes tão difícil de ser compreendido, e de alguma forma conseguir compreender que a gente precisa constantemente caminhar, ou prosseguir, ou correr, seja lá o que for, para o alvo da nossa vida, como eu disse aqui na pregação, que é, ou que deve ser Jesus. Certamente, Senhor, nesse caminho que nós percorreremos aqui na terra, uns com mais tempo, outros com menos tempo, encontraremos dificuldades. Porque o Senhor nunca disse que seria fácil. Em momento algum o Senhor disse que seria fácil. Mas a minha oração, Deus, é para que em nome de Jesus, o nosso ano que vem, se assim o Senhor permitir que nós cheguemos lá, porque tudo é com a Tua permissão, que nós possamos, Deus, caminhar perto do Senhor.
que nós sejamos os homens e mulheres que avaliam as coisas que não fazem sentido mais carregar como bagagem, e que a gente possa deixar de lado, assim como o apóstolo Paulo um dia fez ao ser encontrado por Jesus. Que a gente possa também avaliar as coisas boas de se carregar e que a gente possa continuar a carregar com a tua ajuda. Que o Senhor nos dê a oportunidade, Deus, de continuar a crescer em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Que sejamos então as pessoas que leem a tua palavra, que oram, que vivem a comunhão, que é isso que a gente está vivendo aqui agora. Que nós não deixemos de congregar, como diz o livro de Hebreus, que era costume de alguns na época. E que, como diz o Jorge, Deus, que está aqui sentado hoje, que a tua presença, que o Senhor, seja a coisa mais importante na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu oro, Deus, porque o Senhor diz para que nós fizéssemos isso, e a tua palavra deixa isso muito claro. E eu oro, Deus, porque eu tenho a plena convicção de que o Senhor, de fato, pode nos ajudar a continuar prosseguindo para o alvo da nossa vida, que deve ser o Senhor. Por favor, se existe alguém aqui hoje, Deus, que, quem sabe, esse ano de 2023 não conseguiu te seguir da forma que deveria, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa e ajudá-la, Deus, no sentido de que ela possa entender que a prioridade da vida do cristão, a prioridade daquele que ama a Jesus, deve ser te seguir, como diz Lucas 9, 23. Com isso, Deus, eu não quero dizer que, mais uma vez, a caminhada é fácil, pelo contrário, mas que em nome de Jesus, através da tua bênção, diante da tua mão forte e poderosa, estendida sobre a vida dessa pessoa, que ela possa continuar prosseguindo para o alvo, Deus, por favor. E eu oro, Deus, com muita gratidão, então, crendo, Deus, que se assim o Senhor permitir, chegarmos no ano de 2024, certamente o Senhor lá estará, e certamente também o Senhor estará com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. Apesar de sim, podemos passar por tribulações, o Senhor ali estará. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandonou no ano de 2023. E muito obrigado, porque mesmo que eu não esteja no ano de 2024, eu tenho a plena convicção de que o Senhor não abandonará aqueles que te servem, aqueles que te buscam, e também aqueles que não te servem, aqueles que não te buscam no ano de 2024. Por favor, Deus. Eu oro com muita gratidão pela vida desses amados que aqui estão sentados, em nome de Jesus. Amém.